Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, são 7h32. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu. Esse é o Café com Política, seu encontro semanal, toda sexta-feira, para discutirmos aqui a política nacional, estadual, regional e municipal. Comigo aqui na bancada, o jornalista Kleber Santos. Bom dia, Kleber, bem-vindo ao Café com Política. Bom dia, Cafeu, bom dia, Bizarra, bom dia, João, bom dia quem está nos ouvindo e acompanhando aqui pela 96 FM. YouTube, pelo YouTube. Muito bem. Pelas plataformas digitais. Isso, Vamos simplificar. João Jabu, bom dia para você, bem-vindo novamente aqui ao Café com Política. Bom dia Cafeu, Ricardo, bom dia Kleber, bom dia ouvinte internauta. Hoje uma maravilha para chegar aqui, viu? Trânsito tranquilinho, acho que o Colim já falou por aí, né? Pós-feriado, né? Tudo mais tranquilo. Bizarra, seu bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela participação, pela audiência de cada um de vocês. E o Café com Política de hoje vai discutir como proteger seus investimentos, o seu dinheiro no período eleitoral de tantas instabilidades. Conosco nessa edição, o nacionalmente conhecido economista, jornalista e mestre em administração, vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, meu querido e colega, professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, conhecido como professor Barnabé. Ele é autor e coautor de livros e palestrante. Sua linha de pesquisa é a nova teoria do crescimento econômico sustentável e inovação. Teremos também daqui a pouquinho a presença do presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Wallace Sampaio, que vai também aqui nos brindar com a sua participação no Café com Política. O Wallace chegando aqui nos estúdios, vamos deixar ele sentar e já dar o bom dia dele para na sequência darmos o bom dia também do professor Barnabé. Bom dia, Wallace, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Cafeu, bom dia, amigos. Vamos ao nosso bate-papo aí. Muito bem. Meu caro Barnabé, é prazer em tê-lo aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho a honra de ter o Barnabé como vice-presidente da Ordem dos Economistas. Eu sou representante regional das Ordens Economistas aqui para Bauru e região, e é uma honra tê-lo aqui conosco no Café com Política. Seu bom dia, Barnabé. Bom dia a você, a toda essa audiência que deve nos acompanhar até o final, porque muita conversa boa deve sair hoje nesse programa. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui com muito honrados de participar junto com você, nosso colega, nosso amigo de muitos anos e nosso representante da Ordem dos Economistas do Brasil em toda essa macro-região da capital que é Bauru. Muito bem. Barnabé fica conosco aqui o programa todo, inclusive também o Wallace. E olha só, em qualquer lugar do mundo, o ano eleitoral costuma significar maior volatilidade na carteira de investimentos. Ações, juros e dólar apresentam mais variações a partir do mês de maio do ano eleitoral. Até outubro, mês das eleições, as bolsas são as que apresentam a maior turbulência. Portanto, a partir de agora, quando as pré-candidaturas já estiverem mais consolidadas, as pesquisas eleitorais apontarem os favoritos, olho no seu dinheiro. Barnabé, além da questão do mercado financeiro que nós vamos explorar, nós já observamos um apetite, né? Bastou na semana passada, temos aí duas indicações de mexida na política fiscal. Uma pelo Bolsonaro em relação aos subsídios do ICMS, e a outra do plano de governo do Lula, apontando com o fim do teto de gastos que o mercado já precificou. Como é que é a sua avaliação no ambiente de eleição dessa volatilidade, Barnabé? Meu querido amigo, a volatilidade é uma representação momentânea das ações políticas e econômicas que são reflexo do que acontece no Brasil e no mundo, né? Porque há muito tempo que o mundo deixou de ser um local só, uma região só, né? Qualquer comoção em qualquer lugar do mundo. E o mundo está vivendo uma transição econômica muito complexa para que a gente só olhe e entenda o que está acontecendo no Brasil num ano de eleições que já é atípico, que já é complexo, mas nós não podemos mais olhar para a economia brasileira só com o olhar do Brasil, né? Estamos fazendo a lição de casa, o Brasil está saindo na frente de todos os países do mundo, e eu
tenho certeza que estamos preparando para a nossa decolagem para o primeiro mundo. E será nesse ano, esse ano será a grande disparada do Brasil em direção à liderança mundial. Eu tenho certeza absoluta que todos os fatores mundiais vão nessa direção. Claro que a Bolsa Brasileira ainda tem reações analógicas e não digitais, mas ela está as decisões dos agentes econômicos estão se amadurecendo numa velocidade muito rápida e as informações da economia mundial estão chegando muito rápido em todos os países do mundo. E isso acaba influenciando nas atividades econômicas de todas as pessoas, de todas as classes sociais. Perfeito. Temos uma pergunta do jornalista Kleber Santos. Kleber. Bom dia, Barnabé. Aqui Kleber Santos, sou especialista em marketing político e comunicação eleitoral. Gostaria de fazer uma pergunta. Que nessa semana, uma pesquisa feita para o Banco BTG trouxe um alento para os políticos que estão em mandato e que vão disputar a reeleição. Recuou de 70% para 63% a proporção de eleitores que apostam no aumento da inflação nos próximos 3 meses. Quer dizer, aumentou 7% essa taxa de otimismo. O cenário otimista é favorável para quem está no mandato e, ao contrário, o eleitor pessimista tende a votar na mudança para ver se as coisas mudam para melhor. Numa eleição tão polarizada como estamos vivenciando nesse momento, o desempenho da economia será decisivo. Pela sua experiência, a chance de termos um cenário melhor economicamente nesses próximos 3 meses que antecedem as eleições, ou é um tempo curto demais para melhorias significativas? Muito obrigado pela tua pergunta, mostra a tua competência como especialista em marketing, um profissional de marketing político. Inclusive colabora com a sua tese um grande livro que eu considero fundamental para qualquer especialista em marketing eleitoral e principalmente para políticos, que é aquele livro A Cabeça do Eleitor, que é uma tese de doutorado do professor Antônio de Almeida, e é um livro fundamental, e eu quero aproveitar aqui a sua pergunta para indicá-lo a todos os políticos. Você tem toda a razão nesse aspecto. Como também a mídia está especulando muito a polarização das eleições. Eu fui constituinte de 88, eu participei da Constituição de 88, não divulgo muito essa minha participação da Constituinte, porque eu era sempre voto vencido. Eu, o Roberto Campos, o Delfim Neto e o Zé Bonifácio, lá de Minas Gerais, nós não ganhamos uma nessa Constituinte de 88 e a gente sempre tentava ir para um outro caminho para levar o Brasil mais rápido para o primeiro mundo. Mas você tem toda a razão. Julho, o Brasil passa a romper a barreira do crescimento, a diminuição do desemprego, o multiplicador da distribuição da política para as classes menos favorecidas de R$400, que não são R$400, são R$800. Pouca gente conhece a nova forma de distribuição social adotada pelo atual governo. É um valor muito, muito alto para muito mais pessoas. Então, os políticos têm que considerar que agora, o que nós economistas chamamos de multiplicador K, o Café sabe bem disso, que quando você recebe R$400, que não são 400, são 800 para a maioria das pessoas, esse valor passa de mão em mão numa velocidade que esse R$800 passa a ter um valor muito maior na atividade econômica. E todo esse dinheiro é aumento do PIB na veia, né? Eu tenho dito desde janeiro que o PIB esse ano deve fechar entre 5% e 8% no Brasil, né? O ano passado eu acertei, quando todo mundo falava em dezembro do ano retrasado,
que o PIB seria negativo, eu já dizia que seria 5% e o PIB fechou em 4,6%. A visão de alguns economistas que fazem análise econômica pelo mundo real e não pelo mundo monetário, tem uma percepção de realidade mais próxima aos fatos do dia a dia. E eu tenho certeza que a partir de julho nós teremos uma mudança nas pesquisas eleitorais. Em primeiro, eu quero te dizer que eu acredito em pesquisa. Qualquer pesquisa, claro, de institutos sérios, é verdadeiro naquele momento. Eu acredito em todas as pesquisas de todos os institutos grandes. Nenhum instituto modifica. A interpretação, às vezes, do resultado, que pode ser tendenciosa, mas a pesquisa sempre é verdadeira. E nós teremos uma mudança dessa pesquisa nitidamente a partir de julho. E com o multiplicador K da distribuição de renda para as pessoas menos favorecidas, vai existir uma repercussão automática para quem está no governo. E a reeleição, inclusive para a presidência da República, pode se dar no primeiro turno para os que estão exercendo a função hoje no Brasil. Bom, eu quero colocar o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Wallace Sampaio, nessa conversa. Wallace, você sente ali no dia a dia, junto aos comerciantes, esse bom momento? O primeiro trimestre já trouxe um crescimento de 1%, houve um bom desempenho do varejo, o setor de serviços vem crescendo. Você tem essa percepção também no dia a dia ali, na sua interação com os empresários do setor? Bom dia. Em primeiro lugar, é de ressaltar como é bom a gente ouvir palavras otimistas como essa, tanto com relação à economia quanto ao quadro político brasileiro. É muito importante isso, mas o comércio e o varejo vive ainda um processo de recuperação dos efeitos da pandemia. Há uma estratégia de sobrevivência das empresas, todos procuram de uma forma ou outra se adequar a esse momento, né? E além agora da recuperação, nós temos um panorama político. Nós encaminhamos para uma eleição que deve ser polarizada, por incrível que pareça, com tantos partidos políticos aqui no Brasil. Nós vamos ter uma eleição similar à eleição americana, com 2 candidatos disputando a eleição. Mas dentro da estratégia de sobrevivência das empresas, que é aquilo que ainda se pratica hoje, se vê com otimismo esse pequeno resultado positivo que nós temos no primeiro semestre. Primeiro trimestre desse ano. Isso. Jabor, na sua opinião, o professor Barnabé traz um outro cenário, né? Quer dizer, uma situação muito melhor do que se coloca, validando inclusive a fala do Kleber de que quem está no governo tem muitas críticas, mas se tem uma boa entrega, a tendência à validação. Veja o caso do Zema lá em Minas Gerais, né? Exato. Eu, assim como o Wallace, fico agradavelmente surpreso com as colocações do professor. É uma leitura de quem vê o todo, né? Nós estamos aqui e a gente vê mais a nossa micro-realidade, região, Bauru, mas isso é muito interessante e queira Deus, independentemente de quem é que vai ganhar a eleição, que a nossa economia de fato se recupere e que aproveite essa janela de oportunidade, né? Que o professor coloca aí em relação à própria crise mundial. Mas eu gostaria também de fazer uma pergunta a ele, Café, eu posso? Professor, bom dia. Eu queria questioná-lo mais na linha de serviços. Nós temos muitos ouvintes, internautas, que têm o seu dinheiro investido, né? Seja na menor aplicação até a maior. E então eu gostaria de ouvir aí da sua análise, da sua expertise, uma espécie de uma orientação, uma espécie de dica, né? Nesse momento que por natureza um momento eleitoral turbulento para as finanças, para os investimentos, e somado a isso um momento em que a inflação tem um viés de alta, embora agora dando sinais de recuo, né? Mas de qualquer forma isso cria um cenário difícil para quem investe e quem é leigo principalmente. Então eu queria a sua palavra, a sua orientação para o leigo de uma forma bem direta, a renda fixa, a renda variável, o que é mais aconselhável nesse momento? Muito obrigado mais uma vez pela tua pergunta. Eu queria pedir permissão para você para voltar um pouquinho no assunto da polarização, que dá uma visão distorcida das eleições que vão ocorrer esse ano. Não existe na história do Brasil nenhuma eleição que não foi polarizada.
É só ler o professor Antônio de Almeida lá, que escreveu a tese A Cabeça do Eleitor, para verificar estatisticamente que todas as eleições no Brasil foram polarizadas. Sempre é reeleito quem está no poder ou só se elege quem está exatamente no outro polo do poder, quando quem está no poder está desacreditado da sua gestão. Isso é uma realidade, não é uma ideologia de discutir a polarização, porque ela sempre existiu. Então, isso é bom deixar claro. Gostaria de também informar que essa minha visão econômica do Brasil não é uma opinião otimista do professor Barnabé, mas o professor Barnabé faz parte de 2 grupos de pesquisa de economistas cientistas que estudam a economia mundial e a economia nacional e tem uma percepção perfeita de que, a partir de junho, o Brasil vai assustar o mundo e a todos os brasileiros. A partir de junho, julho, uma economia de PIB subterrâneo que está acontecendo no Brasil e que ainda é pouco conhecido das pessoas, porque a verdade é que nesses últimos 3 anos nunca se aprovou tantas leis capitalistas da economia contemporânea, do capitalismo digital, como no Brasil foi aprovado nesses últimos 3 anos. Pouca gente conhece o marco legal do câmbio, o marco legal da cabotagem. Existem uma série de marcos legais que começa a privatização dos portos, dos aeroportos. Todo esse arsenal de atitudes econômicas começam a sair para a prática a partir da aprovação legal dos jogos, né? Tudo isso levando o Brasil para o primeiro mundo, atraindo capital internacional, principalmente aquele capital internacional que ia para a Rússia, para a China. Só sobra o Brasil agora como um porto seguro para esse capital. Nunca se teve tanto investimento internacional como está tendo agora. Mas voltando à pergunta muito pontual do nosso querido companheiro de programa de hoje, realmente a renda fixa é um porto seguro, a renda variável também é um porto seguro. É hábito dos economistas sugerirem que se você tiver R$1.000 ou R$100 por mês para poupar, você não utilize esses R$100 numa direção só. Sempre a orientação do economista é distribuir a sua poupança. Uma parte para rendas variáveis, outra parte para as rendas fixas. Hoje, aplicar em renda fixa, graças a uma política, na minha opinião, não correta, antiga, analógica, não digital, da política econômica brasileira, como os juros do Banco Central subiram, de medo de uma inflação de 1% ao mês, né? A mídia fala tanto na tal da inflação, né, que dá 1% ao mês para quem conviveu com uma inflação absurda por mês de 60%, 80% ao mês, né? 1% é ridículo, né? Veja que para a classe menos favorecida, que recebia uma bolsa de R$200, vai receber 400. Quanto representa 12% de 200 para 400? Essas pessoas vão sofrer por conta da inflação? Isso é uma discussão mais ideológica do que econômica. Econômica não tem lógica. Mas a sugestão é que você não se desespere com essas instabilidades, mantenha a metade em valores fixos e a metade em ações. Em ações, mas não para você ganhar dinheiro. Esse dinheiro que você vai colocar em ações é a parte daquela poupança que você vai somar com a sua aposentadoria. Comprar ações daquelas empresas que pagam maior dividendos. E eu não preciso aqui nominá-las, é só ir no Google, né? Hoje eu digo que tudo que se falar, se não tiver no Google, é mentira. Então, procure ver no Google as empresas que pagam maior dividendo
e compre as ações. As ações brasileiras estão muito baratas, muito baratas. Essas instabilidades momentâneas não é para os investidores que querem investir para sua aposentadoria. Então, o meu conselho é: metade daquilo que te sobra por mês, compra em ações brasileiras de empresas que paguem bons dividendos. E a outra metade em renda fixa. Essa é a minha sugestão, da minha visão de um país que será o líder mundial e o sucessor dos Estados Unidos. E isso não é otimismo, é o meu grupo de pesquisa que determina, baseado na nova teoria do crescimento econômico, como cresce cada país, né? A teoria econômica, como o meu colega sabe, é aquela teoria que os economistas estudam para explicar por que um país rico fica mais rico. Tivemos um pequeno problema com o Skype ali do professor, acho que já voltou. Vamos ver? E baseado nela que eu estou fazendo essas afirmações. Muito bem, são 7h53. Você está acompanhando aqui o Café com Política, hoje recebendo aqui nos estúdios o presidente do Sincomércio, o Wallace Sampaio, e também o professor Barnabé. Barnabé, para a gente explorar um pouquinho do que você falou do cenário econômico brasileiro, há no horizonte uma grande preocupação com a recessão mundial, que a dose da taxa de juros seja muito excessiva. Inclusive escrevi um artigo hoje no Jornal da Cidade, que eu falo que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Na minha opinião, nós estamos chegando um pouco nesse limite da taxa de juros. Qual a sua leitura do ponto de vista de uma eventual recessão mundial para o ano que vem, com reflexos no Brasil, de certa maneira colocando em xeque essa projeção mais pé no chão que você tem de um crescimento um pouco mais acentuado? Pergunta difícil, hein, Capel? Mas a verdade é que nós temos que olhar tudo o que acontece no Brasil, considerando o que acontece e está acontecendo no mundo hoje, né? Então, antes da Covid se implantar no mundo todo, né? Diga-se de passagem que a Covid mostrou para o mundo todo que não precisa passaporte para ir de um país para o outro. Essa visão que já estava acontecendo antes da Covid era a mudança o que os economistas chamam a mudança dos fatores de produção. Historicamente, o que estava acontecendo nos últimos 30 anos no mundo, porque nós temos que entender o mundo para poder entender o que acontece em cada região de cada lugar do mundo. O que estava acontecendo no mundo e que aconteceu no mundo foi que o Ocidente, que estava vivendo uma euforia de empregabilidade, de renda do trabalho, estava devagarinho perdendo para o Oriente essa posição. As grandes empresas migraram para o Oriente por conta da mão de obra barata, por conta de não ter sindicato, por conta de que as pessoas lá podem trabalhar 24 horas por dia, por conta que lá as crianças podem trabalhar e não são consideradas que são exploradas, né? Você vai na China, crianças com 5, 6 anos estão trabalhando e isso não tem nenhuma consideração de exploração de menor, né? E, aliás, o mundo viveu essa exploração de menor da criança chinesa com uma certa hipocrisia, porque ela tinha produtos baratos. Mas essa migração da produção para países, principalmente asiáticos, China, Índia, estava existindo baseado exatamente nessa globalização e na cadeia global de valor. Cadeia global de valor que nós, brasileiros, nunca vivemos. Infelizmente, por políticas erradas cambiais, por políticas internacionais erradas, o Brasil, nesses 30 anos que se passou a partir do Plano Real, que é um plano recessivo, diga-se de passagem, né? O Plano Real, enfim, que todo mundo exalta, mas não tem a visão econômica pontual da riqueza e da moeda. Portanto, voltando rapidamente à sua pergunta,
o mundo vai estar tendo uma reestruturação de cadeia global de valor. O que estava acontecendo antes da pandemia já era uma situação difícil, porque o poder de ganho do trabalhador do Ocidente estava diminuindo por conta da migração dos fatores de produção para regiões mais baratas. Mas essas regiões mais baratas começaram também a ter aumento. Os operários, os trabalhadores dessas regiões começaram a ter aumento de renda. E houve uma pressão de consumo no mundo todo, junto com a cadeia global de valor, e houve, evidentemente, uma inflação que estava controlada até que vem a pandemia, e aí com a pandemia quebra-se a cadeia global de valor, está se revendo quais são os países, está mudando a política da cadeia global de valor para populações que eram escravas da produção, que ganhavam um salário pequeno, que hoje estão com mais salário, ampliou a demanda, e houve uma mudança de mais de 3 bilhões e 500 milhões de trabalhadores nessa mobilização. Com o Covid, quebra-se a cadeia global do valor, reestuda-se a geopolítica, daí a explicação da guerra lá da Rússia contra o mundo, né? Quebrou-se a cadeia global de valor, nós estamos tendo uma inflação de energia por conta da Rússia, de alimentação, por conta dessa guerra, e sobra no mundo todo, e aí o nosso otimismo, e aí a crença que o Brasil que se prepara para ser o sucessor dos Estados Unidos da América, não a China. Essa é o grupo de estudo em que eu pertenço, e eu acredito nisso. Sobra para o Brasil. O Brasil é o único que pode absorver essa deficiência mundial, tanto na absorção do capital internacional, como a escolha de ser a nova cadeia global de valor. Das duas coisas que estão carentes no mundo, que é a energia e a alimentação, que, diga-se de passagem, na alimentação nós somos os campeões do mundo. Então, eu não sei, Café, se eu conseguir responder a sua pergunta, que é muito difícil, mas eu tenho certeza que essa decolagem do Brasil começa, e todos os brasileiros vão começar a sentir no bolso a partir de julho desse ano. E a partir de julho desse ano, certamente haverá uma mudança nas pesquisas eleitorais, indicando o primeiro turno para a maioria dos poderes executivos brasileiros. Bom, pesquisas que nós vamos falar logo depois do intervalo. Vamos também usar a expertise e o conhecimento do professor Barnabé e também interagir com o Wallace Sampaio. Nós vamos então para um rápido intervalo comercial e, na sequência, a pesquisa do Instituto FSB, contratado pelo Banco BTG Pactual, e também temos uma pesquisa da revista Exame, isso na cidade do Rio de Janeiro. Próximo tema, pesquisas eleitorais, e aqui o Café com Política. Está de volta Café com Política. São 8h04, é o Café Política, o nosso encontro semanal hoje, aqui com os jornalistas Kleber Santos, Ricardo Bizarra, João Jabur, e também com a presença de Wallace Sampaio, presidente do Sincomércio, e o professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Bizarra, nós tivemos aí a divulgação de uma pesquisa, né, encomendada pelo BTG. É a pesquisa do Instituto FSB, viu, Café, contratada pelo BTG Pactual e divulgada nesta semana, aponta o ex-presidente Lula liderando a disputa presidencial com 44% das intenções de voto, e o atual presidente Bolsonaro em segundo lugar com 32% no cenário estimulado. O ex-ministro Ciro Gomes está na terceira posição com 9%. Na sequência aparecem a senadora Simone Tebet com 2%, o deputado federal André Janones e o cientista político Felipe Dávila, ambos com 1%. Leonardo Péricles, Luciano Bivar, Sofia Manzano, Vera Lúcia e José Maria Imael e o Pablo Marçal não pontuaram. Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia dos
dos pré-candidatos, Lula tem 40% das intenções de voto, Bolsonaro 29%, Ciro Gomes 3%, Simone Tebet com 1%. Wallace, é evidente, a gente fala das pesquisas, o professor Barnabé trouxe ali, cada uma tem a sua metodologia, é um retrato. Nós entrevistamos há 15 dias um pesquisador, né, dizendo que 70% do eleitorado ainda não definiu o seu voto. Qual que é a tua leitura dessas pesquisas e quanto isso você entende que interfere na escolha do eleitor? Café, eu acredito, como leigo que sou, que nós vamos ter uma eleição muito diferente das anteriores. Nós precisamos lembrar que nós estamos praticamente a 90 dias da eleição. E a reta final não começou ainda. Né? Ainda não se colocou. E vamos ter uma eleição para a presidência da República e nós não vamos ter um candidato de centro. Não tem, mesmo que seja uma candidatura minoritária. Nas últimas nós tivemos, na última o Alckmin desempenhou esse papel. Portanto, eu acho que o quadro fica muito indefinido ainda, né? Agora, acho que é importante lembrar que a nossa eleição, nosso processo eleitoral não se restringe à presidência da República. Nós vamos ter eleição do governo do estado e principalmente a eleição para o legislativo, seja para deputado federal ou para deputado estadual. E essa eleição é muito importante para Bauru. Nós sentimos, durante a crise que nós passamos da pandemia, a falta que nos faz ter um representante na Assembleia. E a verdade, o fato é que nós não tivemos representante de Bauru nem na Assembleia Legislativa e nem na Câmara dos Deputados nesse período. Totalmente ausente aquele que foi eleito para isso por Bauru. E finalmente o Dória vai para a privada, ou seja, vai para a iniciativa privada, né? Vai. Ele e o ex-prefeito de Bauru, o ex-governador e o ex-prefeito vão dar as mãos para fazer alguma coisa do setor privado. Espero que ele nos atrapalhe no setor privado tanto quanto atrapalhou no público. O Kleber, essa última pesquisa, né, aponta aí ainda essa polarização, e nós tivemos um fato relevante essa semana, que é o Departamento Estadual de Investigação sobre Narcóticos ter identificado o contador João Muniz. Então, é um sujeito de sorte, viu, Wallace? Ele ganhou 55 vezes na Loteria Federal. Dividiu um prêmio, inclusive, com um traficante de droga. E, para curiosidade, ele era o contador de Lula durante 5 anos e de 2013 a 2016, 13, 14, 15 e 16, 4 anos. E por incrível que pareça, é a sede das empresas do Lulinha, filho do Lula. Você acha que isso repercute e vão explorar esse fato, Kleber? Não tenho dúvida, Café. Esse é um fato novo, bastante relevante, de grande importância na eleição. Quando você... É o medo que os candidatos têm normalmente, é de quando vai chegando perto da eleição, começam a aparecer coisas desse tipo. Com certeza vai ser bastante explorado, é uma situação bastante delicada, até porque o candidato, quando acontece algo desse tipo na campanha, ele sai um pouco da ofensiva e tem que ir para a defensiva, tem que dar explicações. E a pior coisa que tem é candidato ter que ficar explicando coisas desse tipo. Creio sim que isso vai atrapalhar bastante a candidatura do ex-presidente Lula. E para você, Jabur, esse fato pesa? O Lula vai tentar se esquivar? Porque o discurso dele ao longo do tempo é sempre o triplex não é meu, o Atibaia não é meu, é de um amigo, essa conta não é minha. Ele vai o quê? Tentar sair pela tangente também nesse aspecto, ou vai tentar dizer que não tem nada a ver com ele, mesmo o filho dele tendo sedes ali no endereço do contador? Certamente, a princípio vai até evitar o tema, né? O Lula evita temas espinhosos e às vezes lança discussões que não tem muito sentido, inclusive para a própria campanha dele, mas eu acho que acima de tudo o Lula vai se deparar com o grande fato, né, que inclusive modificou a política nacional de 2018 para cá, que é o governo dele, o governo da própria Dilma, aqueles escândalos todos que começaram lá no Mensalão, quando ele era presidente, né, depois vieram até o Petrolão. Mais recentemente, com Lava Jato e etc. Eu acho que esse vai ser o grande fardo da campanha dele, né? Vai escutar muito ainda os adjetivos, entre aspas, né? Aquela coisa de ladrão, aquela coisa de corrupto, de presidiário, etc, etc. Eu acho que isso pesa até mais do que esse fato em si. Isso pode ser, inclusive, um gatilho
para voltar esses temas novamente. Sim, né? sim. Inclusive teve a fala do próprio ministro, presidente do Supremo, né, dizendo, olha, eu mesmo votei em vários casos de corrupção. Quer dizer, ele coloca ali com clareza no seu pronunciamento, né, que pode discutir aqui e acolá, mas os fatos eram reais, né? Toda essa corrupção. Professor Barnabé, a sua leitura é semelhante à da mesa aqui em relação às pesquisas e também o efeito aí para a candidatura do Lula desse, vamos colocar, escândalo agora, do seu contador tá ligado aí ao submundo do crime com lavagem de dinheiro. Já ganhou 55 vezes na loteria, professor Barnabé, uma chance. Estatisticamente derrubou todas as teorias, né? Exatamente. Qual a tua opinião aí? Mas, Café, claro, eu concordo com essa mesa valiosa, que eu tenho a honra de ter sido seu convidado e estar participando. Só que, pela minha experiência, quando eu fui político, quem é político, como dizia um grande político brasileiro, só tem uma porta de entrada. Eu só não sou mais, porque eu já estou com meus 73 anos, candidato. Mas a gente está sempre envolvido e acompanhando a política. O que tem mostrado o eleitor brasileiro que na hora de votar, ele vota em quem põe comida na mesa. Ele não, já tem outras pesquisas que comprovam que todos os brasileiros, mais de 70%, 80% dos brasileiros, têm certeza que o Lula foi condenado e que todas as acusações de desvio, de roubo, de chefe de equipe, de roubos, todo brasileiro tem certeza que isso aconteceu. Mas, por incrível que pareça, na cabeça do brasileiro, na cabeça do eleitor brasileiro, e no livro do Antônio mostra muito bem isso, na hora de votar ele vota em quem põe comida na mesa. E quem vai pôr comida na mesa será o atual governo. Eu não tenho dúvida nisso. Primeiro, pela distribuição. O pessoal que está comentando política, e volto a dizer, não será uma eleição diferente da anterior. O primeiro mandatário do executivo vai carregar muita gente como ele carregou na eleição anterior, né? Nós tivemos muitas pessoas totalmente desconhecidas eleitas pela primeira vez. E todo mundo que entrou no barco dele, até o ex-governador de São Paulo, que entrou no barco do Lula, acabou sendo eleito. É o que vai acontecer dessa vez, eu tenho certeza absoluta. Porque o pessoal não está levando em conta a comida na mesa. E essa comida na mesa vai ficar muito transparente para quem vota, para aquele 70% que ainda não decidiu, para aquele que elege realmente os mandatários, que são os moradores das comunidades. E este vota. Ele não importa em votar em ladrão, hein? As pesquisas sempre mostram que o brasileiro acha que todo mundo é ladrão, então não é porque é ladrão ou não, é quem põe ou pôs mais comida na mesa. A memória do brasileiro, e é por isso as indicações das eleições atuais, é que na memória do brasileiro, quem mais pôs comida na mesa foi o Lula. Agora, com a distribuição da renda que será feita. Então, eu queria pontuar, se me permitir, eu sei que o tempo de rádio é limitado, mas eu só queria pontuar 3 coisas que eu acho que é fundamental para se considerar. O Lula dava R$200 para 24 milhões de brasileiros. O atual governo está dando R$400 para 54 milhões de brasileiros. Então, existe uma mudança de 200 para 400 e de número de pessoas que estão recebendo. Agora, Cafeu, é bom pontuar o seguinte, e todo mundo sabe, que a mãe solteira, e no Brasil, nas comunidades, a maioria das mães não são casadas no papel, elas recebem R$800. O que ninguém sabe, e poucas pessoas sabem, que o pai solteiro, aquele que mora na comunidade, que dificilmente ele é casado no papel, também recebe R$800. Se um pai solteiro mora junto com a mãe solteira, a renda
dessa família é 2 vezes R$800, é R$1.600. Uma outra novidade nessa distribuição de renda aos menos favorecidos, feito nesse plano, é que antigamente, se você arrumava um emprego com carteira assinada, o que acontecia? Você deixava de ganhar R$200. Agora, quando você ganha R$400 e consegue um emprego com carteira assinada, sabe quanto você passa a ganhar, Cafeu? Mais R$200, você passa a ganhar R$600. Isto é PIB na veia, porque essas pessoas gastam tudo e o gasto é que gera PIB, né? É que as pessoas às vezes não sabem que uma doméstica, uma diarista, quando vai na sua casa, Cafeu, ela está fazendo PIB, ela está prestando serviço. E como que você mede o PIB que ela fez na sua casa naquele dia? Quando você paga. A métrica é o pagamento da atividade econômica. Então, nós estamos tendo um multiplicador de aumento de comida na mesa, em que a partir de julho vai ficar muito transparente e as pesquisas certamente irão mudar. Então, esse é um aspecto, eu concordo com a mesa na fotografia atual, mas essa fotografia muda no final de julho. Vocês vão acompanhar que no final de julho, esses resultados se invertem na mesma velocidade que está acontecendo hoje. Primeiro, porque esse 70% que hoje não deu palpite, e geralmente não são as pessoas, por falta de telefone, ou por falta de celular, ou por excesso de celular, essas pessoas nem sempre estão na amostra das pesquisas. E a amostra das pesquisas, quando você cai na classe média, que é hoje e sempre foi a mais sacrificada, porque ela sempre teve uma expectativa de vida melhor do que ela sempre tem, que está pagando esse aumento da gasolina, que influi diretamente no bolso dessa classe média. Claro que a memória do Lula é melhor do que a memória do governo atual. Mas isso é passageiro, tenho certeza absoluta disso. Quero agradecer, meu caro professor Barnabé, pela sua presença, pelos esclarecimentos, por essa visão que você trouxe aí das pesquisas na área econômica e também esse olhar sobre a política. Forte abraço, foi um prazer recebê-lo aqui no Café com Política e certamente durante essa jornada queremos a sua participação novamente aqui conosco. Meu querido amigo, muito obrigado pelo seu convite, estarei sempre à sua disposição e deixando a todos os seus ouvintes, aqueles que estão participando, uma mensagem de otimismo do Brasil. É lembrar que em 2025, daqui a 3 anos, 40% da comida do mundo sairá do Brasil. Esse é um número que não é ideológico, é um número da ONU, né? Enquanto que a China estará exportando 18%, Estados Unidos 12% da comida para o mundo, o Brasil estará com 40% e esse número foi definido antes da guerra. Agora, com a guerra, certamente esse número será muito maior. Não vai faltar adubo, porque o atual presidente foi lá e está trazendo toneladas de adubo para as 2, 3 próximas safras no Brasil. Então o Brasil será privilegiado na produção do agronegócio em relação ao mundo, atendendo às necessidades do mundo. O Brasil tem 2 leis que é importante que vai influenciar em Bauru, Cafeu, que é a lei da cabotagem. Tá no Google, procura lá, lei da cabotagem. Vocês vão ver que vai dobrar os empresários aí, o comércio de Bauru vai poder agora mandar mercadorias e receber mercadorias lá de Salvador através dos navios, graças a essa lei da cabotagem aprovada nesse governo e que começa a funcionar a partir de junho. Outra sugestão que eu quero dar para confirmar o meu otimismo é a novo marco legal do câmbio. Hoje você pode, a sua diarista pode abrir uma conta em dólar. Nós não tivemos tempo de falar nisso, mas vê no Google, marco legal do câmbio. Existem 4 bancos brasileiros que já abrem a sua conta em real, em dólar e em euro. E outros bancos que abram a sua conta em 54 moedas. Este é o Brasil de vanguarda, preparado para ser o grande líder mundial
nós temos certeza disso. E não falamos ainda sobre os trens, né? A partir do meio do ano sai um trem de Santos, aqui onde eu moro, em Guarujá, sai um trem daqui e vai a Maranhão, em São Luís. Imagina quanto PIB na veia vai acontecer com esse trânsito e outras coisas que estão acontecendo no Brasil e que não saem na Globo, não saem no Jornal Nacional, não saem nas novelas da Globo. Então, ninguém conhece. Mas vamos se assustar a partir de julho. Essa é a minha convicção. Um abraço, Cafeu, e um abraço para essa mesa que eu tive a honra de participar junto com vocês. Muito obrigado. Bom, tá aí, né, um posicionamento de um estudioso que está olhando, né, as perspectivas e, né, só para a gente fechar esse tema, Wallace, tudo que a gente gostaria, né? Do ponto de vista do alimento, inclusive eu ministrei um curso na FIA USP recentemente sobre agronegócios e o plano quinquenal da China aponta para um crescimento exponencial também nessas importações de alimento e o mundo todo vai ter que produzir 60% a mais de alimento daqui para frente para conter a questão da insegurança alimentar. Quer dizer, o Brasil pode realmente, por esse viés do agronegócio, não só da agropecuária, ter algo muito substancial aí. O agronegócio é o grande trunfo brasileiro, né? Como se sabe, o maior problema a médio prazo do mundo é fome, né? E o Brasil tem condições disso. O que nós precisamos é essa potencialidade toda que o país tem, que é cantada em verso e prosa há muito tempo, transformar em realidade, né? Aproveitar a crise. É fato hoje que o capital repensa a sua atuação lá na Ásia, né? A concentração da produção lá, eu creio que vai ser revertida e é uma oportunidade, é uma janela que se abre para o Brasil. O que nós precisamos é que essa mentalidade de economia aberta que nós temos hoje seja mantida e seja aprofundada, ao contrário do que nós vemos em alguns discursos. Por exemplo, na nossa área vimos com muita preocupação o discurso do candidato Lula falando em revogação da reforma trabalhista. Sim. Que sequer desse governo, do governo Temer, que foi implantada, né? Foi o primeiro respiro liberal desde 1943 nas relações entre capital e trabalho, fundamentais para a economia de hoje. Permite a manutenção de emprego com uma série de novas possibilidades, com uma adequação da legislação aos dias atuais. E, infelizmente, a gente vê isso sendo colocado em risco ainda pela mentalidade de um dos candidatos. Rapidamente, Kleber, saída definitiva do Dória, ele anuncia que vai para o conselho do Grupo LIDE, do qual é um dos fundadores. Ponto final na carreira do Dória, não obstante ele manter a sua filiação ao PSDB? Com certeza. Eu acredito que ele saiu da política, né? Eu acredito que ele saiu da política de uma vez por todas. Não acredito que ele volte, assim, pelo menos nos próximos anos. E ontem, inclusive, circulou, ele ainda está vivendo a repercussão da política. Não sei se vocês viram uma foto dele numa cadeira de rodas lá em Paris e começou a fake news que ele tinha feito uma cirurgia, que ele estava mal lá e tal. E na verdade ele já colocou uma nota ontem à noite mesmo, dizendo que era uma dor no joelho. E ele estava, então, assim, acho que a experiência dele na política já foi, e eu acredito que ele dificilmente volta. E de uma grande expectativa de ser até uma liderança importante vinda do setor privado, mas uma grande frustração. Pois não, Jabor. Café, eu gostaria de aproveitar a presença do Wallace mais um pouco aqui, né? Nós estamos no finalzinho do programa para pedir dele uma análise. O Wallace é uma pessoa que a gente conhece de muito tempo, é experiente tanto na vida empresarial, mas tem experiências também na vida política, já foi secretário, teve embates aí durante a pandemia com o próprio prefeito, enfim. Qual que é a sua análise, o Wallace, da política bauruense, pegando aí pelos últimos talvez 20 anos, né? Nós tivemos uma sequência aí de prefeitos que todos, nenhum deles com perfil de gestor, um era professor, outro dois jornalistas como a atual prefeita, dois ambientalistas. Você manifestou preocupação agora com a nossa representatividade na Assembleia, né, na Câmara Federal. Creio que a essa altura não temos mais muito tempo para mudar essa realidade para um outro plano, mas de uma forma geral, diga para nós o que é que você acha disso tudo. Olha, a grande preocupação que eu vejo é essa ausência de Bauru
no convívio do Estado ou da própria nação. Nós não temos representante na Assembleia Legislativa, não temos representante na Câmara Federal, e isso é um prejuízo muito grande. Veja que a luta que nós mantivemos, juntamente todos participaram aqui, o Café participou conosco, com a abertura do Hospital das Clínicas, nós tivemos que manter contatos com deputados de fora de Bauru, e foram fundamentais para isso, para repercutir aquele crime que foi cometido contra a saúde pública em Bauru, com o hospital fechado nos últimos 10 anos, pudesse ser revertido, e estamos próximos da abertura. Nós sentimos o que é a falta de um representante da cidade na Assembleia Legislativa e mesmo na Câmara Federal. Nas lutas que nós tivemos aqui, Bauru, a sociedade bauruense se viu sozinha. Esse é o olhar. Quer dizer, você não reconhece no Rodrigo Agostinho o trabalho para nossa cidade e região? Não, ele foi eleito em Bauru, mas não trabalhou para Bauru em momento algum. Vamos lembrar apenas, Café, que durante aquele primeiro ano crítico da pandemia que nós padecemos aqui em Bauru, ele foi o grande ausente. Nunca participou de discussão alguma. Aliás, sequer veio a Bauru, ficou lá isolado em Brasília fazendo sei lá o quê. 30 segundos. Vale alimentação, sobe pós sem não aprovar. E repercute certamente segunda-feira. Como é que você fez uma leitura aí desse episódio da Sueli, e agora ela dando esse agrado ao funcionalismo público? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é importante, retorna para a economia diretamente de Bauru aqui o Vale Alimentação, né? E eu acho, Café, que toda transferência direta da arrecadação do setor público à população, seja nessa forma, seja através desse importante a Bolsa Federal no valor de R$400, é a melhor forma de aplicação do imposto. Ela retorna diretamente para a economia. Perfeito. Wallace Sampaio, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra recebê-lo aqui no Café com Política. Obrigado, Café. Uma honra participar com vocês. Rever Kleber, todos os companheiros que estão aqui há muito tempo na rádio. João Jabor, um abraço, até semana que vem. Um abraço, Café, amigos. Você está dispensado a semana que vem, tá? Já comuniquei, né? Mas estarei aí ao longo da semana na produção, na retaguarda. Um abraço a todos. Kleber Santos, um abraço. Um abraço, um ótimo final de semana a todos. E você que acompanhou o Café com Política, um forte abraço. A gente volta sexta-feira que vem para o encerramento do programa Ricardo Sampaio Bizarro. Muito bem. Agora 6 horas mais 27 minutos. 8 horas mais 27 minutos. Para você, um ótimo final de semana. E o Cidade 360 de volta na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.